Olá, gente, tudo bem com vocês? Elisamar Santos falando, e eu quero falar com vocês hoje a respeito da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Eu quero falar com vocês de forma introdutória. Nós vamos fazer uma pequena introdução dessa carta. Bom, de início eu quero citar Peter Wagner. Ele diz que estudar a carta de 1 Coríntios é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea. O que é que ele quis dizer com isso? Que nesta carta existem assuntos que estão relacionados ao nosso contexto atual. Assuntos como homossexualidade, adultério, partidarismo, divisões, contendas, hipocrisia, orgulho, etc. Nós vamos encontrar vários assuntos que estão relacionados ao nosso contexto. Bem, Paulo plantou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando o evangelho nessa cidade. Isso está registrado em Atos, capítulo 18, versículo 11. Depois que Paulo sai de Corinto, ele vai para a cidade de Éfeso. E de lá, de Éfeso, ele manda essa carta que a gente chama a carta de 1 Coríntios. Bom, eu também queria destacar aqui algumas razões porque Paulo plantou essa igreja em Corinto. Sabe-se que Paulo era um missionário estrategista. Então, ele ia escolher a cidade que ia plantar o evangelho e, a partir do seu contexto, ele ia analisar para que o evangelho fosse espalhado de forma mais eficaz. Bom, eu vou citar aqui algumas razões porque Paulo plantou o evangelho na cidade de Corinto. Primeira razão, a razão geográfica. Corinto era uma cidade grega de grande importância. Ela ficava próxima a Atenas. Atenas era a capital da Grécia. Então, Corinto era uma cidade importantíssima. Bem, em Corinto ficava um dos maiores portos da época, o porto de Cencreia. Isso quer dizer o quê? Que todos os dias entrava e saía gente, comerciantes do mundo inteiro. Era uma cidade cosmopolita. O mundo inteiro estava dentro dela. E quando eu falo mundo inteiro, quer dizer pessoas do mundo inteiro. O evangelho, a partir de Corinto, ia se espalhar para o mundo inteiro, por conta de que pessoas do mundo inteiro estavam dentro dela. E, então isso seria uma estratégia que Paulo usou para levar o evangelho até lugares que ele não poderia ir no momento. Bom, a outra razão é a razão social. Corinto era uma cidade riquíssima, em virtude do seu intercâmbio comercial com outras cidades importantes do mundo. A maior parte do comércio entre o Oriente e o Ocidente, do Mediterrâneo, optava por Corinto. Por que optava por Corinto? Porque ela já era uma cidade super desenvolvida. Era uma cidade que já tinha um grande comércio. A outra razão que eu quero citar aqui é a razão cultural. Era uma cidade importantíssima no esporte. Ela já tinha os seus jogos, assim como Atenas tinha os Jogos Olímpicos. Ela já tinha a sua modalidade de esporte. Então, era uma cidade culturalmente desenvolvida. Detalhe, havia um grande auditório musical em Corinto, com capacidade para 18 mil pessoas sentadas. Então, vê-se que era uma cidade super desenvolvida. Outra razão é a razão moral. E aqui é um ponto negativo. Pois, se Corinto era uma cidade desenvolvida geograficamente, se destacava na geografia, era uma cidade culturalmente desenvolvida, era uma cidade socialmente desenvolvida, porém, é uma cidade decadente, moralmente falando, porque havia ali muita prostituição, havia uma prostituição enorme na cidade de Corinto, por conta da religião, né? A deusa Afrodite tinha um grande templo ali, e ali havia 1000 prostitutas cultuais no templo de Afrodite, então eles uniam a religião à prostituição. Havia também uma grande prática do homossexualismo na cidade de Corinto, né? Então havia ali uma carnalidade enorme, então moralmente ela era decaída. Existia até um detalhe, um ditado grego, que entrou até no dialeto do grego. Quando a pessoa dizia assim, você vive como um coríntio, a pessoa estava dizendo que você era uma pessoa carnal, uma pessoa prostituta, uma pessoa que vivia na bebedeira. Vocês entenderam o que eu falei? Existia esse ditado. Se uma pessoa chegasse para você e dissesse, você vive como um coríntio, ela estava dizendo que você era uma pessoa depravada moralmente. Então, para você ver o quanto a cidade era decaída, né? Era decadente moralmente falando. Então essa também foi uma das razões. E a última razão
que Paulo escolheu para plantar uma igreja na cidade de Corinto é a razão espiritual, pois a cidade vivia cheia de templos do paganismo. As pessoas estavam entregues ao paganismo, adorando vários deuses. Então Paulo entendeu que era necessário levar o evangelho para aquela cidade. Então, agora eu quero falar também sobre os crentes de Corinto. Como era essa igreja? Vamos analisar alguns textos. Eu peguei algumas referências para vocês e vocês vejam aí. Primeiro, a igreja era uma igreja totalmente dividida. Sabe-se disso com base em 3 passagens. Anote aí. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 12. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5. E 1 Coríntios 11, versículos 18 e 19. No capítulo 1, Paulo vai falar sobre a divisão. Alguns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Então havia uma grande divisão ali nos crentes da igreja de Corinto. Eles eram totalmente divididos. Outro detalhe é que havia um conflito entre a igreja e Paulo. Se você ler essa carta de forma minuciosa, você vai entender o que eu estou falando. Havia um conflito porque eles adotaram uma posição antipaulina. Eles não aceitaram a doutrina de Paulo. Eles não aceitaram o evangelho de Cristo propagado por Paulo. Eles estavam vivenciando um evangelho... eles não estavam vivenciando o evangelho de Jesus. Eles estavam vivenciando ali as práticas da carnalidade, né, as práticas da falsa espiritualidade. Se você notar, lendo essa carta, você vai ver que eles eram dotados de dons, porém Paulo chama eles de carnais. Veja que aí, né, um contraponto. Eles faziam uso de muitos dons, principalmente do dom de línguas, mas porém eles eram carnais. Eles se achavam pneumáticos, né? O que é uma pessoa pneumática? É uma pessoa espiritual. É uma pessoa espiritual. Eles se achavam espirituais. Então Paulo precisa convencê-los a mudarem de comportamento. Paulo cita um texto lá, fala algo sobre profecia, no capítulo 14, versículo 37. Né? Paulo diz, é como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês são profetas, mas eu vim a vocês com o evangelho de Jesus Cristo. Né? Eu vim trazer o evangelho. Então Paulo vai confrontar muito eles em relação ao mau uso dos dons. Então, a igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja cheia de dons, era uma igreja carnal. Bom, gente, isso aqui foi só uma introdução para vocês. Eu espero ter ajudado vocês na introdução dessa carta. Leiam essa carta de 1 Coríntios, que vocês vão encontrar muitos detalhes, vocês vão encontrar muitos assuntos relacionados ao nosso contexto atual e vai ser de grande importância para você que prega a palavra, para você que dá estudo, você fazer um diagnóstico dessa carta. Valeu!